Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, pessoal do quinto ano A, B, C e quinto ano D. Hoje nós vamos ler sobre medidas de capacidade lá na nossa apostila. Estão preparados? Então, vamos lá! As medidas de capacidade são grandezas utilizadas para estimar uma quantidade que está inserida em um reservatório ou em um recipiente, ou seja, são empregadas na medição de líquidos. Em algumas situações, é necessário utilizar medidas de capacidade maiores ou menores que o litro. Por exemplo, uma lata de refrigerante comporta menos que 1 litro, já uma caixa d'água pode ter capacidade para 2.000 litros, bem maior que 1 litro. Vamos conhecer os múltiplos e os submúltiplos do litro. Litro é a unidade fundamental de medida de capacidade. Os múltiplos são utilizados quando há quantidades maiores que o litro. O decalitro é 10 vezes maior que o litro. O hectolitro é 100 vezes maior que o litro. E o quilolitro é 1000 vezes maior que o litro. Já os submúltiplos são utilizados quando há quantidades menores que o litro. O decilitro é o litro dividido em 10 partes. O centilitro é o litro dividido em 100 partes. E, por fim, o mililitro, que é o litro dividido em 1000 partes. Para fazer a leitura desses números, lemos primeiro a parte inteira e, a seguir, a parte decimal acompanhada do nome da última ordem indicada. Por exemplo, lemos primeiro a parte inteira. A parte inteira tem 3 algarismos, mas a ordem que lemos é sempre a última. E depois, temos que ler a parte decimal. Aqui, a parte decimal também tem 3 algarismos, mas fazemos a leitura da última ordem. Então fica assim: 123 litros e 234 mililitros. Outro exemplo: 12 decalitros e 35 decilitros. 6 hectolitros e 47 litros. Convertendo as medidas de capacidade. Podemos utilizar essa tabela para converter as medidas de capacidade. Por exemplo, quero converter 12 hectolitros em decilitros. Como o número 12 não apresenta uma vírgula, por ser um número inteiro, devemos acrescentá-la sempre ao lado direito do último algarismo, ou seja, ela sempre fica ao lado da unidade. Então, deslocamos a vírgula que estava na casa dos hectolitros lá para a casa dos decilitros. E nas casas que ficaram vazias, completamos com zeros. Pronto, a conversão está feita. 12 hectolitros é o mesmo que 12.000 decilitros. Agora vamos converter 3 litros e 153 mililitros em centilitros. A vírgula que estava na casa do litro vai lá para a casa do centilitro. Então, 3 litros e 153 mililitros é o mesmo que 315 centilitros e 3 mililitros. E por último, quero converter 45 mililitros em litros. A vírgula que está na casa dos mililitros vai lá para a casa dos litros. E nas casas que ficaram vazias, completamos com zeros. Então, 45 mililitros é o mesmo que 45 milésimos de litro. Para calcular a fração de uma medida de capacidade, é só dividir o denominador e depois multiplicar pelo numerador. Por exemplo, quanto é 3/4 de 1 litro? Sabemos que 1 litro é composto por 1000 mililitros. E 1000 dividido por 4 são 250. E 250 vezes 3 são 750. Então, 3/4 de 1 litro são 750 mililitros. Os mililitros são muito utilizados nas medidas de perfume. Já os litros são utilizados em garrafas de suco. E os quilolitros podem ser utilizados nas medidas de caixas d'água, por exemplo.
E aí, pessoal, nossa atividade de hoje vai estar na página 20 e 21, questões 28, 29 e 30. Na página 20, questão 28, temos aí o quê? Cauã resolveu dividir 2 garrafas de refrigerante, uma garrafa, 2 garrafas de refrigerante de 2 litros, né? Com seus amigos, sabendo que um copinho, contém 200 ml de refrigerante. Cauã conseguirá encher quantos copos? Qual o número? Primeiro, nós vimos o quê? Aqui em cima ele deu em litros, 2 litros. E aqui embaixo ele dá 200 ml. Como converter de litro para ml? Lá no início do vídeo, a professora Vilma explicou como fazer essa conversão de litros para mililitros, né? Primeiro é isso que nós temos que fazer. Depois, nós podemos dividir a quantidade que deu pelos 200 para saber quantos copos serão. Ou então, se você pode fazer também multiplicando. Por exemplo, 200 vezes 5 vai dar quanto? 0 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 5, 0. E 5 vezes 2 dá 10. E 10 deu o quê? 1000 ml. 1000 ml é o mesmo que 1 litro, certo? Só que é quantos litros cada copo são? Cada garrafa são 2 litros. 5 copos de 200 ml encheu 1 litro. Mas são 2 garrafas de 2 litros. Então, quantos copos serão? Aqui a gente viu 5 copos. E você vai fazendo aí mais multiplicações por números maiores. Aqui na questão 29, nós também temos um copo de 200 ml. Observe o copo desenhado abaixo e a sua capacidade em mililitros. 200 mililitros. Qual é a capacidade máxima desse copo em litros? Em litros. Agora, você vai pegar a conversão que a professora ensinou lá no início. Você vai pegar de ml e transformar em litros. 0,02, 2, 20 ou 200. Você vai converter de ml para litro. Lembrando que o litro está aqui e o mililitro está para lá. E na questão número 30, a capacidade média de um copo é de 200 mililitros, 200 ml. Quantos copos iguais a esse podemos encher com 5 litros de água? Se nós temos 5 litros de água aqui, 5 litros. Quantos copinhos de 200 ml nós podemos encher com esta quantidade de água? Nós podemos fazer divisão e lembrando que nós podemos transformar o ml em litro ou o litro em ml antes de iniciar, para melhorar a nossa resolução, tá bom? E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula.